Ele veio até nós, movido por amor, cheio de graça e verdade, humilde desde o berço, poderoso desde a eternidade. Deus entre os homens, nunca mais estaremos sós. O maravilhoso conselheiro nos aconselhará, o príncipe da paz nos confortará. Seja onde for, na tempestade ou no deserto, na calmaria ou no tormento, teremos sua preciosa companhia. O bebê acolhido nos braços de Maria, um dia irá à cruz para morrer por cada um de nós. Isto é amor verdadeiro, isto é Natal. Amém. Hoje pela manhã, você que está acompanhando a celebração precisa entender algo muito importante. Toda a celebração ela acontece em 3 momentos muito específicos. O primeiro deles é quando você, e juntamente comigo, participamos dos momentos que antecedem esse. Nós oramos, nós tivemos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós tivemos a oportunidade de apresentar as nossas crianças. O segundo momento é esse, onde você ouvirá a palavra de Deus sendo exposta ao seu coração. Mas haverá um terceiro momento na celebração dessa manhã, que você precisará responder a tudo o que for dito a você hoje, a partir do princípio da palavra. Esse é um dos momentos mais ímpares, dos quais você poderá juntamente comigo participar. Por isso, lembre-se, se você precisa ir ao banheiro, fazer outra coisa qualquer, faça isso agora. Porque depois que a palavra começar a ser ministrada no seu coração, eu te peço, não permita que o seu foco seja desviado. Não permita que a sua atenção seja de você tirada. Não permita que o seu coração se desvie da plenitude daquilo que Deus quer tratar no seu coração nessa manhã. Você pode orar comigo mais uma vez, por gentileza? Paizinho querido, diante de Ti está a Tua palavra. E é com temor e com tremor que nós entramos diante do Senhor, com ela aberta e será exposta ao nosso coração. É com tremor e temor que nós, como João, agora fazemos a mesma oração, Pai. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Nessa manhã o Senhor conhece cada coração que aqui está. O Senhor conhece cada vida que aqui entrou. O Senhor conhece cada necessidade e cada dificuldade. O Senhor conhece os anseios e as expectativas de cada coração. Por isso eu peço ao Senhor nessa manhã, que a sua palavra, Pai, na multiforme graça de Jesus Cristo, alcance cada coração de maneira muito especial, de maneira muito particular, e que transforme o nosso viver, transforme o nosso ser, à medida daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Nós oramos assim nessa manhã e consagramos esse período para o louvor e para a glória do Teu santo nome. E assim o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo, e se você concorda, você diz amém. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, quero levar você à leitura dos versículos 29 ao 31. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 ao 31, diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel. Amém, queridos? Durante o ano de 2019, durante todo esse ano, mês a mês, domingo a domingo, nós visitamos, eu, pastor Marcos Davi, pastor Fernando Félix, o irmão Wanderson, o nosso querido Elias, diversos lugares e períodos da Bíblia.
Nós fomos ao encontro de diversos personagens bíblicos e trouxemos também, de igual modo, os seus ensinamentos, aqueles que foram aprendidos com cada um deles, até nós. Nós estivemos com Abraão no Monte Moriá, lidando com a certeza da promessa, quando agora o Senhor pede a ele o seu filho, o seu único filho, em sacrifício a Deus. Ele então sai da sua terra, sai do lugar onde ele está, vai até o Monte Moriá, de onde ele avista de longe. Diz a Bíblia que ele avista o monte e diz aos seus servos: ficai aqui, porque eu e Isaque iremos ao monte orar e retornaremos até a vocês. Era a certeza de um Deus que nunca se esquece também. E nós passamos então com Ruth, entramos na terra do Egito com José e aprendemos que as circunstâncias, essas podem mudar, mas o nosso Deus, esse jamais muda. Nós acompanhamos um Deus de extrema compaixão, visitando a terra de Nínive, e um percurso aprendido, ou de aprendizado, de um homem chamado Jonas. Nós estivemos dentro do palácio do rei Davi, e nós descemos com ele também no vale de Elá, no enfrentamento com um gigante chamado Golias. Nós encontramos, eu e você, ao longo de 2019, Esther no palácio de Assuero, onde nós firmamos a nossa convicção de que nós vivemos neste mundo, mas de que nós não pertencemos a ele. Nós estivemos na cova dos leões e na fornalha de fogo ardente, com Daniel e com seus amigos, e descobrimos que Deus nos livra nem sempre da prova, mas Ele nos livra também pelo poder dEle na prova. Nós estivemos, queridos, eu e você, no Egito com Moisés, e nós aprendemos sobre Deus, o Deus da providência e não das coincidências. Em setembro, nós estivemos com Paulo e nos invejamos da sua convicção de fé e da sua visão de uma vida bem-sucedida. E esse homem deixa grafado na sua lápide a expressão: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em outubro, nós estivemos com Pedro, em lições preciosas demais. Estivemos com João, o filho do trovão, privilegiado por poder, como sempre diz o pastor Marcos Davi, recostar a cabeça no peito do mestre, e estando com ele na ilha de Patmos, nos mostrou que o chamado de Deus para mim e para você, ele não tem prazo de validade. Não importa se muito jovem, não importa se muito velho, Deus tem um propósito que Ele vai cumprir na sua vida, independentemente do tempo, porque a vocação dEle é maior do que o tempo que nós determinamos para ela. Nós chegamos ao fim dessa jornada e teríamos de encerrá-la com chave de ouro. Por isso não haveria outra forma, senão falando sobre Jesus. Porque ecoa no deserto, queridos, e do deserto a voz do cumprimento da profecia do profeta Isaías, quando ele diz: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. Disse Isaías: os vales serão aterrados e os montes e colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplainados, então todos verão a salvação enviada por Deus. Esse homem agora vai começar o seu pronunciamento. João vai levantar a sua voz em alto e bom som. Ele vai começar a proclamar, não somente no seu tempo, mas no nosso tempo, ao meu e ao seu coração, quem Jesus Cristo é. Por isso Colossenses capítulo 3, versículo 10 vai dizer assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovadas à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e tornam-se semelhantes a Ele. Diz o texto: nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, diz o texto, Cristo é tudo o que importa em todos. E é Ele que nessa manhã
virá até o seu coração. E é o coração dele que nós iremos nessa manhã para trazer lições preciosas da parte do Senhor. Eu tenho uma frase para o seu coração nessa manhã. Diz o texto dessa frase assim: não havia sonhos e planos para o menino da manjedoura. Ele nasceu com um único propósito: ser o Cordeiro de Deus, que se sacrificaria por amor aos pecadores. Eu vou ler de novo a primeira frase, a primeira parte dessa frase, e gostaria que na sequência você continuasse a leitura. Não havia sonhos e planos para o menino da manjedoura. Ele nasceu com um único propósito: ser o Cordeiro de Deus, que se sacrificaria por amor aos pecadores. Por isso, nessa manhã, eu quero apresentar a você Jesus como o Cordeiro de Deus, porque Ele, em primeiro lugar, foi nascido para este propósito. Maria, queridos, ela não está equivocada. A aparição do anjo Gabriel faz ecoar em seu coração a certeza de um propósito eterno. Lucas capítulo 1, versículo 30 diz assim: você encontrou, mulher agraciada, favor diante de Deus. Quando eu chego ao texto de Lucas capítulo 1, versículo 33, diz assim a expressão: ele será grande e será chamado do Altíssimo. O seu reino, encerra ele dizendo, esse jamais terá fim. Queridos, João encerra o seu ministério e ele agora inaugura o ministério de Cristo. Assim como quando o sol se levanta e a aurora desaparece, o propósito de João está cumprido. A sua tarefa está sendo realizada com louvor, segundo a palavra de Deus a Zacarias, dita por Gabriel, o mesmo que visitou então Maria. E isso está grafado em Lucas, capítulo 1, os versículos 15 a 17. O anúncio de João agora, ele vai descortinar a graça de Deus. Vai lançar os holofotes agora sobre Apocalipse, capítulo 4, no versículo 8, quando ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O que era, o que é e o que ainda virá. Os holofotes serão lançados sobre a promessa da redenção, aquela em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, quando foi dito: aquele que pisará a cabeça da serpente. Mas diferentemente de Maria, a grande parte dos nossos projetos, eles giram em torno de sonhos naturais. Nós queremos ver os nossos filhos crescer, queremos que eles sejam bem-sucedidos, almejamos que eles tenham uma carreira profissional, desejamos ter esposos e filhos e que eles assim também o sejam. Mas Maria sabe que com ela, na sua história, não será assim, pelo menos com Jesus, porque os planos dele foram traçados na eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, ou ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Salmo 90 vai dizer: de eternidade a eternidade tu és Deus. Em Cristo, queridos, está o cumprimento do ato legal da justiça de Deus, que estava no amor do Pai, externado por nós, agora, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Romanos capítulo 11, versículo 36 vai dizer: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Durante a nossa trajetória de vida, queridos, existem planos que nós traçamos, mas existe um que Deus mesmo se incumbiu de traçar.
Deus tem planos específicos para cada um de nós. Ele sabe onde nos encontrou e onde irá nos levar, porque disse Ele em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Lucas 19:10 vai dizer assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos os pecadores. Este é o mistério da misericórdia de Deus. Isso me emociona. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio por causa de você. Ele veio por causa de mim. Por amar a você e por me amar, Ele se entregou voluntariamente. Mas existe uma segunda lição que eu quero tirar nessa manhã. Em sendo Jesus o Cordeiro de Deus, Ele foi oferecido para tirar o pecado do mundo. Queridos, o sacrifício de Jesus foi o cumprimento de todos os tipos do Antigo Testamento, naquilo que diz respeito ao sistema de sacrifícios. Ele foi a oferta de salvação plena. Efésios 1:7 diz que foi o perdão dos pecados. Ele é o perdão dos pecados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz que Ele é a santificação. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a plena participação na vida e na imagem do Logos. Colossenses capítulo 2, os versículos de 13 a 15 diz assim: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ouçam isso, Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Foi Ele quem fez isso. Morreu, se ofereceu para tirar o pecado do mundo. João capítulo 3, versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Quando eu chego a 1 de João capítulo 3, versículo 5, vai dizer, Ele veio para tirar os nossos pecados. 1 de João capítulo 1, no versículo 7, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, esse é quem nos purifica de todo o pecado. Quando eu chego a 1 de João, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer, Ele mesmo, o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas os pecados de todo o mundo. Existem coisas, queridos, que muitos podem fazer, outras, alguns podem fazer, mas existe uma coisa que só um pode fazer: tirar os pecados do mundo. Só Jesus Cristo pode fazer. E o grande problema da humanidade está em querer tratar as consequências e não o centro do problema. Isaías capítulo 59, no versículo 2 diz, foram as suas maldades, as nossas, referindo-se a Ele, que nos separaram de Deus. Por causa dos nossos pecados, Ele se afastou. Mas Jesus, na cruz, nos leva a vencer o mundo, como está escrito em Gálatas, capítulo 6, no versículo 14. Quanto a mim, disse ele, Paulo, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, o meu interesse, disse ele, neste mundo, este foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também, de igual modo, foi crucificado. Quando eu chego a Gálatas, capítulo 5, no versículo 24, ele vai dizer assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Ele decreta também a derrota de Satanás, o inimigo das nossas almas, em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Quando eu chego a Isaías capítulo 53, os versículos 4 e 5,
ele vai dizer: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram não as dele, mas as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigado por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites, ouçam isso, para que eu e você fôssemos curados. Ele pagou o preço, ele pagou a pena. Ele assumiu a responsabilidade. Ele diz agora então: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28, é sobre ele que nós lançamos o peso, é sobre ele que nós lançamos a sobrecarga, porque ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas só porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por último, ele é o Cordeiro de Deus, porque ele foi revelado plenamente ao mundo. Ele foi revelado através dos reis, ele foi revelado através dos profetas, ele foi mostrado através dos sacerdotes. Jesus, queridos, ele é a expressão máxima do amor de Deus, ele é o Senhor da história, ele é o divisor dela. Ele estava no Éden e também estará no Apocalipse. Ele foi adorado pelos magos, ouvido pelos mestres da lei e perseguido pelos legalistas. Jesus é ele, o Cordeiro de Deus. Ele esteve na manjedoura, onde de lá ecoou o fôlego da vida em seu choro. Ele esteve no barco com os discípulos durante as tempestades, e foi ele quem levantou a sua voz agora com toda a autoridade e disse: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E os discípulos agora que o acompanham dizem: quem é esse que até o vento e ao mar dá ordens? Esse é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele esteve com a viúva de Naim, consolando. Ele esteve com Bartimeu, restaurando. Ele esteve com Jairo, devolvendo a esperança perdida. Ele é o mesmo que esteve, queridos, com os enfermos e os desafortunados. Ele, Jesus, esteve com os possessos, expulsando demônios. Ele se sentou à mesa com os desprezados. Ele transformou os desacreditados como Zaqueu. Ele está aqui nessa manhã com cada um de nós. O Rei da Glória está entre nós. Esta foi a proclamação de João Batista. A quem é aquele, a quem de quem ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés? Esse mesmo se encurvou e lavou os pés dos discípulos. Foi ele quem disse, após a sua entrada triunfal em Jerusalém: e eu, quando for levantado da terra, todos eu atrairei a mim. Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 32. Ele é o Logos de Deus, assim como disse João: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, os versículos de 1 a 3, quando nós chegamos a Hebreus, capítulo 1, no versículo 3, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu. Ah, Deus, isso é lindo demais.
Isso é precioso demais, pastor Marcos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7, diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Jesus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sobre a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele nós clamamos: Abba, Pai. Paizinho querido, intimidade, graça, bondade. Por isso, quando nós chegamos a Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, nós vamos ouvir a expressão: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é ovacionado pelo mesmo povo que o condenou, e ainda assim, ele foi capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm a menor compreensão daquilo que o Senhor está realizando no meio deles. Eles não conhecem o Senhor, mas Jesus veio para que o Senhor fosse conhecido. Nessa manhã, queridos, Ele é a videira verdadeira, Ele é a porta, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, Ele é o Alfa e o Ômega, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Eu queria convidar o pastor Marcos que fizesse esse encerramento, por gentileza. Eu queria que você encurvasse sua cabeça enquanto o ministério está cantando essa canção, que você refletisse, colocasse o seu coração diante do Senhor e deixasse Deus falar a Ele. Certamente Deus está comunicando algo no seu coração e você vai precisar tomar uma decisão nessa manhã. Deus te convida a cantar juntamente conosco, mas não somente cantar, agora entender quem Cristo é para mim e para você. Você pode ficar de pé para cantar conosco nessa manhã, por gentileza. Levante as suas mãos, adore o Senhor, deixe seu coração ser ministrado, cheio da presença do Pai. Aquele bebê cresceu
se tornou homem entre os homens e, autorizado pelo Pai, iniciou seu ministério de salvar o homem. Suas mãos foram estendidas para curar, e Ele também tem curado a sua vida. Seus lábios se abriram para encorajar, e Ele tem encorajado cada um de nós. E Ele preparou os seus discípulos: eu vou a Jerusalém, mas lá eu serei entregue nas mãos das autoridades religiosas, e eu vou ser crucificado. E foi isso que aconteceu. Deitaram Jesus sobre a madeira, uma cruz. E eu me lembro tanto de Jesus bebê sobre uma outra peça de madeira, a manjedoura. Talvez o Pai quisesse explicar que o bebê sobre a peça de madeira um dia estaria sobre uma outra, chamada cruz, por amor ao homem. Ninguém ousaria olhar para o bebê da manjedoura e suas mãos perfeitas e pés, e um dia sequer imaginar ele seria deitado sobre outra peça de madeira, a cruz, e em suas mãos receberia cravos por amor à humanidade. Ele diz sobre a cruz: está consumado. Ele morre, retiram o corpo dele, colocam sobre uma nova sepultura. Mas como a morte pode deter aquele que é Senhor da vida? Como a morte poderia segurar aquele que trouxe tudo à existência? Jamais. Ó morte, onde está a tua vitória? Disse o apóstolo Paulo. Ele se levantou ao terceiro dia, um domingo como este. A pedra foi removida pelo poder que há nele, em seu nome proclamado. Ele se ergueu e disse: não temam. Disse isso inúmeras vezes aos seus discípulos. Por 40 dias apareceu a mais de 500 pessoas dizendo: não tenham medo, eu venci a morte e vocês também vencerão. Eu tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno, e eu dou a cada um de vocês a vida eterna. Igreja, é preciso que a gente realmente o glorifique, e nós vamos cantar isso agora. E tremam os alicerces deste lugar. A morte ele venceu. Aleluia! Aleluia! Ele vive. A morte venceste. Aleluia! O céu tu rompeste. A tumba vazia. Arcanjos e anjos o adoram. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vive. Ele é invencível, imagem. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. É dele o reino. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. É para ti, Jesus.
Alguém outro dia me disse: pastor, por que vocês ficam chorando tanto? Porque os pastores da IBAGE não suportam a revelação da palavra. A gente não suporta. É verdade linda. Eu era um menino sem expectativa de vida. Ele dividiu a minha história antes e depois dele. Ele tem feito isso com você também. A gente tem tanta gente que frequenta a IBAGE. A gente quer dizer para você: entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Deixa Ele colocar em um AC e um DC na sua vida. Uma placa dizendo: eu mudo toda a tua história. Eu amo demais a Jesus. Eu amo mais Jesus do que a minha esposa. Eu amo mais Jesus do que os meus 3 filhos. Eu amo mais a Jesus do que o meu ministério. Você precisa amá-lo também assim. Antes de eu pedir que você dê as mãos ou junte os pés, porque os nossos irmãos surdos, eles juntam os pés. Aprendi isso com eles. Eu queria dizer a vocês que ontem na cidade de Atibaia, para a glória de Deus, se formou o Elias. Elias, cadê você? Só levanta a sua mão. Cadê você? Está aí o Elias? O Elias está aqui. Ô Elias, aparece aí, aparece mais na porta para todo mundo te ver. A gente quer dizer, Elias, que a gente ama muito sua vida. E o aplauso que a gente vai oferecer agora a Deus é em gratidão pela sua formatura. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela dedicação do Elias, pelos 3 anos de dedicação. A gente ama a sua vida, Elias. Mais do que isso, Elias, a gente reconhece o teu ministério. Essa igreja reconhece a presença de Cristo na tua vida e nós reconhecemos o exercício ministerial. Que venha o concílio. Não é verdade, Elias? Que venha a consagração. Agora sim, dá a mão para o teu irmão. Que manhã gostosa. Dá vontade de ficar aqui, né? Vocês fazem isso com a gente. É um sentimento que a gente tem todas as manhãs e noites. Dá vontade de ficar por aqui. Obrigado, pastor Ezio, pela palavra. Não se esqueça de fazer a sua inscrição para a nossa escola Bíblia Discipuladora. Pastor Fernando está lembrando isso. Pai, muito obrigado por essa manhã. Ah, Deus, que palavra preciosa. Teu filho é a razão da nossa vida. Teu filho, Pai, dividiu a nossa história em antes e depois de conhecê-lo. Ele é tudo e muito mais. Obrigado por teu filho ser o teu cordeiro, que tirou o nosso pecado e nos deu livre acesso à tua presença, Pai. Obrigado, Pai, por nos entregar o seu único filho. Quanto amor, Pai, o Senhor teve por nós. Ó Deus, eu te amo muito, mas eu não conseguiria oferecer um dos meus filhos a Ti. Mas o Senhor ofereceu o teu único. Obrigado pela vida do teu filho, Pai. Obrigado por Jesus de Nazaré. Obrigado por ele vencer a morte. Obrigado. Obrigado por essa igreja estar fundamentada e alicerçada sobre a rocha que é teu filho, Pai. Obrigado pela vida dele em nós. Que nessa semana, ó Deus, enquanto trabalhamos, moramos e vivemos, as pessoas vejam teu filho em nós, nas nossas atitudes e palavras. E que teu amor, a graça de teu filho e o poder do teu Espírito sejam sobre nós, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. Que haja conforto e consolo sobre a família do Douglas e a família da irmã Miriam Camargo, Pai.
que haja graça do Senhor sobre cada um de nós, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus Cristo, amém. Dá um abraço apertado no teu irmão, um bom almoço a todos, vão em paz, Deus abençoe.